convidar você para uma leitura na palavra, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Se você puder ficar em pé comigo. Mateus, capítulo 26. Hoje eu vou ler na NAA, nova versão atualizada. Mateus, capítulo 26. A partir do verso 26 também. Achamos? Mateus 26, 26, a palavra diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Por favor, tome o seu lugar. Queria chamar a sua atenção para essa expressão que Jesus diz, ele usa no verso 28, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Quando a gente pensa na pessoa de Cristo, especialmente num dia como hoje, que é a ceia do Senhor, quando a gente participa, do pão e do fruto da videira, como nós lemos aqui, eles têm uma simbologia envolvida. O pão fala do corpo de Cristo que foi entregue por nós em nosso favor, mas o suco de uva, o fruto da videira, falam do sangue. O sangue para a remissão de pecados. De uma forma geral, a gente entende que Jesus veio a este mundo e trouxe salvação, mas salvação do quê? Muita gente não entendeu isso muito bem, e eu vou me permitir explicar um pouquinho mais sobre isso hoje aqui. Você que tem uma plena compreensão sobre isso, eu peço sua paciência com aqueles que ainda não têm a compreensão completa. Mas a gente precisa crescer junto nisso aqui. Do que a gente está falando nesse momento? Do que Jesus está falando nesse momento? Primeiro, a gente precisa entender o que é pecado. E o pecado, ele é a agressão contra a santidade de Deus. Pode colocar o primeiro, Zé. O pecado é uma agressão contra a santidade de Deus. Não é contrariar. Tem gente que diz, o que é pecado? Pecado é você não fazer a vontade de Deus. Pecado é você ofender a Deus. E parece que Deus é alguém muito cheio de desejo, muito cheio de capricho. É aquele senhorzão que já está com muita idade, aí ele está cheio de vontade, cheio de capricho, mas não é isso. O pecado é uma agressão contra a santidade de Deus. Veja bem, o nosso Deus, ele é absolutamente santo, a sua santidade é a essência do seu caráter. Em Deus não existe espaço para nada daquilo que a gente conhece como
mau, como agressivo, como ruim. Deus é a referência de santidade. E não dá para negociar isso. Você não negocia referências. Tipo assim. Quando a gente fala de tempo, e eu pergunto para você que horas são, você vai me dizer, são em torno de 11h15. Pergunto, por quê? Por que não pode ser, pode dar uma negociada e chamar esse 11h15 de 9h40? Porque tem uma referência. Qual é a referência? Bem, a Terra, né, ela dá uma volta em torno de si mesma, então isso está dividido e tal. E no fim das contas, a referência é o segundo. Quanto que é um segundo? É a pergunta, né? Você sabe qual que é a referência do segundo? É a pulsação do átomo do quartzo. É por isso que o seu relógio, se ele não é aquele de corda ou esse legal que a gente tem agora, o digital, né? Tem escrito nele quartzo. Porque a referência é a pulsação do átomo de quartzo. Esse é o padrão, essa é a referência. Você não negocia se um segundo pode ter uma pulsação e meia do átomo de quartzo, ou se poderia ser a pulsação do átomo de hidrogênio. A referência é o átomo de quartzo. Quando a gente fala de santidade de Deus, Deus é a referência, e com referências a gente não negocia. Está claro isso? Pois é, Deus é a referência da santidade. Deus é a referência da bondade, da justiça. Então, quando alguém fala em talvez não, então você está agredindo a referência. Quando a gente agride a referência, isso é o pecado. Agride-se a santidade de Deus, agride-se a referência do que é santo, do que é bom, do que é justo, enfim. Quando nós nos rebelamos lá no Éden contra o Criador, a gente se tornou escravo dos nossos próprios desejos. Nós nos tornamos escravos dos nossos próprios desejos. O desejo de ser autossuficiente. Conhecedores, detentores do conhecimento do bem e do mal. Então a gente pode tudo, como Deus. E aí, essa rebelião, no desejo de ser como Deus, de ser autossuficiente, a gente passou a agredir a santidade de Deus o tempo todo. Porque a gente sempre busca agradar a si mesmo. O ser humano quer sempre agradar a si mesmo, a qualquer custo. E aí a satisfação dos nossos desejos sempre é maior do que o nosso interesse em agradar o Criador. Isso é a escravidão do pecado. O pecado nos amarra desse jeito. Você e eu, se deixar no piloto automático, a gente sempre vai querer agradar a si mesmo e não a Deus. Coisa esquisita, né? Aí você chama isso de liberdade, porque alguém pode dizer assim, não, eu posso escolher, eu quero ser livre para escolher a hora que eu agrado, a hora que eu não agrado. Por mim que você nunca vai agradar, você sempre vai querer agradar a si. E nesse intuito de agradar a si, você vai querer agradar a Deus quando te convier, quando Ele estiver agradando você. E o pecado amarra a gente nesse jeito e torna a gente escravo. A gente fica escravo do pecado. Será que você consegue ler comigo um texto? Passei por ele ontem. Romanos capítulo 7, a partir do verso 14. Ela diz assim, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou. E aqui quem está escrevendo é o apóstolo Paulo, tá? Quem que eu falei que está escrevendo? Paulo, ele diz, vamos lá. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio.
E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Olha a escravidão aí. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo, inclusive. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. A gente pensa que é livre, que faz o que quer, mas no fim das contas a gente acaba fazendo o que a nossa inclinação de agradar a si mesmo manda. E a presença do pecado apresenta a ira de Deus. Porque não é só que, contrariando a santidade ou agredindo a santidade de Deus, Deus simplesmente sai de cena e diz, já que você quer fazer isso, então fica aí. Não, não é isso. Quando a gente agride a santidade de Deus, nós nos envolvemos com a ira de Deus. Porque Deus, como Ele é absolutamente santo, 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 santo. Em Isaías e Apocalipse você vai ver essa canção sendo cantada no céu. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, quando a gente agride a santidade de Deus, quando a gente vai lá naquilo que é a essência, a gente se envolve com a ira de Deus. E a recompensa pelo pecado é o banimento eterno do pecador da presença de Deus, com consequências trágicas e dolorosas para esse que está nele. É o que a Bíblia vai chamar de morte. Não é só a morte física, a morte física é uma das expressões da morte, desse distanciamento e banimento da presença de Deus. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, ainda que o pecado dê prazer, ele sempre será letal, mortal. O pecado traz a morte, por mais que dê prazer. Isso é muito sério, falar de pecado é uma coisa muito séria. O que está envolvido aqui quando a gente fala do sangue de Jesus e ele diz, para a remissão dos pecados, o sangue que é dado para a remissão dos pecados, é algo muito sério. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele nos tem libertado do pecado, sim ou não? Opa! Mas vamos fazer uma coisa aqui, porque tem algo que a gente precisa entender ainda mais. E aqui agora eu vou evocar o português. Eu vou até olhar aqui, eu vi no Dicionário da Academia de Ciências e Letras de Lisboa, tá certo? Para poder falar o que eu vou falar. Põe a próxima aí, isso. Remissão. Alguém já ouviu falar em remissão? Jesus usou essa expressão aqui, para remissão dos pecados. Agora, você sabia que existe remissão com C cedilha e remissão com 2 S no português? Pois é, as duas escritas estão corretas, são palavras homófonas. Fala comigo, homófonas. De novo, homófonas. Elas têm a mesma, se fala igual, mas elas têm significados diferentes. Palavras homófonas. Elas também têm um significado parecido nesse caso. As duas estão tratando de resolver um problema, de resolver uma dívida. Remissão com C cedilha
é um substantivo derivado do verbo remir. Olha aí, remir. Remir significa pagar, comprar de volta, quitar. É quem vai aqui ou quem está assistindo, porque foi, por exemplo, agora nesse tempo para Caldas Novas, quando chegar lá a cidade vai estar cheia, boa sorte, né? E vai ter um monte de gente querendo vender título de clube, de condomínio, de tudo, né? E vai alguém dizer para você que você vai ser um sócio remido. Se você pagar tanto, você é um sócio remido. Em tese, você não tinha que pagar mais nada. Não existe isso, certo? Enfim, né? Eu já estou te avisando, quando você chegar lá, alguém disser que você é um sócio remido, você não vai pagar mais nada, conversa. Você vai pagar algumas coisas depois, né? Enfim. Então, o remido, né, esse que tem a remissão com C cedilha, que vem do verbo remir, você está com a dívida quitada porque você se esforçou para pagar. Você fez alguma coisa para pagar. Você se envolveu nisso. Por outro lado, remissão com 2 S's vem do verbo remitir. Qual que é o verbo? Quem nunca tinha ouvido falar do verbo remitir aqui? Pois é, alguns, né? Pois é. O verbo é remitir. Remissão com 2 S's é substantivo do verbo remitir. E remitir tem a ver com pagar a dívida, ou com a dívida paga. Só que não foi você quem pagou a dívida. Outra pessoa pagou a dívida por você. Quando Jesus está falando que o sangue foi dado pela remissão dos pecados, ele está dizendo que você e eu não fizemos nada para pagar essa dívida. É isso que a gente vai encontrar lá na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Quem é que lembra desse versículo aí? Pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Olha aí, remitir. Não vem de obras, não é remissão com C cedilha, para que você não se glorie ou eu me glorie. Não tem a ver com remissão com C cedilha, não é que você foi remido, você foi remitido, vamos dizer assim. Você não pagou, Deus fez por você pela graça. E se você quiser pagar, não tem como, está pago. E se você quiser fazer qualquer coisa para se envolver nisso, não tem o que você fazer. A dívida está quitada. Agora, perceba que você recebeu remissão de pecados. Zé, vamos lá. Vamos para a próxima. Você recebeu a salvação pela graça, mas ela não foi de graça. Olha aí, Jesus dizendo: o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Você teve a remissão dos seus pecados, mas alguém derramou o seu sangue. Para você, foi graça, mas alguém pagou o preço. Essa é a seriedade do pecado. Deus não chegou para ninguém, bateu na cabeça e disse: filhote, está tudo certo. Papai te perdoa, está tudo bem. Você agrediu a santidade do papai, mas está tudo bem. Lembra que eu disse que Deus é santo? Na santidade de Deus, ou a sua santidade exige a justiça. E aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A remissão dos pecados nossos
teve um preço, Jesus pagou para que fosse de graça para nós. Para ficar mais claro, alguém aqui já foi, agora ultimamente está menos na moda isso, né? Eu vou botar 10 anos para trás, que aí todo mundo vai entender, né? Alguém foi a alguma festa de casamento há 10 anos atrás? Alguém foi a alguma festa de casamento 10 anos atrás? Quando você chegava lá, terminava a cerimônia, se você tinha aquele convitezinho, você ia para o lugar e pratinho, salgadinho, né? Tal, coquetelzinho ali, maracujá, por favor, né? Maracujá. Né? Ou se tem o de morango, ele acaba primeiro, com todo de todo mundo, né? Ai, todo mundo, por favor, né? E tal. Daqui a pouco os noivos entram, senhoras e senhores, o casal aí entra, o casal dá aquela volta ali, abre o buffet, você entra na fila, com educação, deixando todo mundo passar à frente quem precisa, né? Enfim. Quanto que você pagou por aquilo? Nada. Você fala, rapaz, que festa. Ali tem gente que sai falando mal. Enfim, faz parte. Né? Você não pagou nada. Mas pergunta para o pai da noiva. Alguém aqui já foi o pai da noiva? Né? Ou teve que chegar junto? Né? Pois é. Hoje em dia está mais assim, cada um paga o seu, né? Vamos lá. Enfim, né? Pois bem. Isso é uma ilustração do que foi a nossa remissão. Você foi convidado e recebeu salvação pela graça. Mas alguém pagou por ela e esse alguém foi Jesus. Dessa forma, quando eu digo isso, ao receber a remissão dos pecados, essa justificação, eu também recebo a oportunidade de viver uma nova vida. Porque se o meu pecado está pago, Deus quer que eu viva uma vida diferente disso. Eu recebo a oportunidade de viver uma vida diferente, isso é regeneração. Justificação e regeneração acontecem ao mesmo tempo. Seu pecado está pago, está aqui a oportunidade de você viver uma nova vida. E essa nova vida é uma ação divina, operada continuadamente pelo Espírito Santo de Deus em nós. Porque a gente vai se permitindo convencer que as atitudes rebeldes que a gente tem não agradam a Deus e a gente decide agir de forma diferente de acordo com o caráter de Deus. Isso é conversão. A conversão tem a ver com isso. Quando eu digo, não vai ser o que eu quero, vai ser o que Deus quer. Eu não vou me agradar, eu vou agradar ao meu Criador. Isso é conversão. Por isso que a gente fala assim, né, eu gosto de perguntar para as pessoas, você está crente? Aí tem muita gente que responde para mim assim, pastor, e convertido. Isso é o quê? É quando eu decido, pela ação reveladora do Espírito Santo na minha vida, que as minhas vontades estão sendo agora sujeitas à vontade de Deus, não a mim mesmo. Bem, essas novas atitudes, elas nos são ensinadas pelo Espírito Santo. A gente falou disso aqui em 2022. Quem ainda não tem o livro, pega o livrinho lá, Um Novo Dia com o Espírito Santo. Você vai ver lá o tal do fruto do Espírito. É o Espírito que planta isso em nós. A gente permite, ele planta. Deus conhece, o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Por isso que ele traz aquilo que é do caráter de Deus para a gente. E a gente vai conhecer isso, inclusive, ou especialmente pela Bíblia. E aí, já chegando aonde eu quero chegar, quando a gente se coloca de novo, Zé, vamos lá, pode mudar. Quando a gente se coloca de novo debaixo da escravidão, da satisfação dos nossos desejos, nós estamos agredindo o sacrifício feito por Cristo em nosso favor. Eu não posso voltar. Veja bem, o meu pecado eu tive remissão do meu pecado. Alguém pagou por ele.
Eu agora estou livre da tirania do pecado, eu posso servir a Deus, o Espírito Santo está atuando em mim. Quando eu deliberadamente me entrego ao pecado, a Bíblia chama isso de pisar o sangue de Cristo. Quer ver? Carta aos Hebreus, se quiser abrir. Capítulo 10, o verso 29. Ele diz assim: vamos começar no 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. É sério? Cadê Zé? Quando a gente se coloca na situação de deixar o algoz tomar conta da gente de novo, aquele de quem nós fomos libertos, a Bíblia chama isso de pisar. Pisar a obra salvadora de Cristo Jesus. É por isso que a gente não pode brincar de pecar. A gente não pode brincar com o pecado. Em nenhuma circunstância ou ocasião. Não pode brincar com o pecado. Nós estamos em dias em que as pessoas, nesses dias, inclusive, é uma ocasião desenhada para a gente brincar de pecar. E aí a gente bota isso bonito, com cara de festa. A gente bota isso bonito com muito brilho, com muita música. E alguém vai dizer, a famosa música do Shot Santo, né? Na verdade, tem nada a ver. Isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tereza Cristina. Porque quer brincar com o pecado. Está todo mundo brincando, por que a gente não pode brincar também? Brincar com o pecado é agredir o sacrifício de Cristo. É agredir a graça que te foi entregue, mas que não foi de graça. É tão feio, quer dizer, mais feio, né? Mas para você entender, imagina a pessoa que vai para a festa de casamento que eu te falei. Chega lá e ele começa a cuspir em todas as comidas que estão servidas. Chega lá e ele começa a jogar terra no buffet. É assim que Deus se sente quando eu e você nos submetemos ou nos jogamos de volta debaixo do pecado que Ele mesmo operou para nos libertar. Deus nos liberta da tirania do pecado. Deixa eu te dizer de novo, o pecado não se brinca, pecado é perigoso, pecado dá prazer, mas ele é mortal. Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Você e eu, debaixo do sangue de Jesus, estamos livres do pecado. E a gente não pode se colocar lá de novo. Jesus Cristo veio para nos libertar do pecado. Olha o que João fala. Capítulo 8 de João. Isso aqui é Jesus discutindo com líderes religiosos. João 8, 34. Diz assim, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto,
Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Pode colocar o último. Você não vai ser livre porque você quer ser livre, você vai ser livre se Jesus te libertar. Você não vai ser livre porque você escolhe todo dia ser livre, não. Você só vai ser livre se Jesus te libertar. E se você está livre porque Jesus te libertou, aí, se alguém te chamar para você fazer uma festa ao pecado, não vá, você é livre. Se alguém tentar te convencer de que você precisa se envolver aí, porque Deus não se importa, Deus se importa em muito. Você teve remissão e não foi de graça. Foi de graça, foi graça para você, mas não foi de graça. Se você estava pensando em convidar alguém para ir com você, faz isso não. Você está livre, não se coloque debaixo do jugo do pecado de novo e não chame ninguém. Lucas, a gente leu semana passada sobre isso. Lucas capítulo 17, o verso 1, na nova versão internacional, na nova versão transformadora diz: sempre haverá o que leve as pessoas a caírem em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação. Você é livre. Não se coloque em posição de ser o tentador de ninguém. Você é livre. Não deixa o pecado dominar a sua vida para você ser o escândalo ou a tentação de ninguém. Você é livre, Jesus Cristo te libertou. O sangue de Jesus tem poder. Você está chamado para edificar alguém. Você está chamado para impulsionar alguém. Você está chamado para levantar alguém. Você está chamado para abençoar alguém. Não seja a tentação de ninguém. Leve pessoas para o céu, para perto de Deus, para conhecerem o Cristo que liberta, o Cristo que transforma, o Cristo que quebra as cadeias e as prisões. Diga para sua alma isso de novo. Eu sou livre. Senhor Deus, nós novamente entregamos a Ti o nosso coração. Muito mais do que crentes na Tua salvação e na obra que nos tem alcançado, nós queremos ser convertidos. Que as nossas vontades estejam sujeitas à Tua santidade. Que a gente seja de fato santo em toda a nossa maneira de viver, porque o Senhor é santo. Que a gente se abrace cada vez mais com a Tua graça, com a liberdade que o Senhor nos deu de dizer não à tentação de Te agredir, de agredir a Tua santidade. Somos gratos pelo sacrifício de Jesus. Não foi de graça para Ele, para nós foi de graça, para Ele não foi, mas Ele escolheu fazer porque nos ama, Ele escolheu fazer porque nos queria perto, Ele escolheu fazer porque queria nos trazer de volta para Ti. Somos gratos pelo sacrifício, que para nós chega como graça. É isso que a gente está celebrando hoje aqui, Senhor. Que o nosso coração esteja entregue a isso, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Amém. Amém. E glória a Deus.